Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre o passe na Umbanda. Bem, na Umbanda, o passe é um ritual de cura e limpeza espiritual, caracterizado pela troca de energia entre a entidade espiritual incorporada no médium e o consulente. Algumas vezes, também, o próprio médium pode estar aplicando um passe, assim como acontece no espiritismo. Ele é um banho de energia que visa dissipar as cargas negativas, e harmonizar o campo vibratório do consulente, promovendo equilíbrio emocional e proteção espiritual. E também muita limpeza, porque durante o passe é retirado larvas, embriões espirituais, para que o consulente se sinta mais confortável energeticamente, tendo a oportunidade de seguir a sua melhora aí, né. O passe pode ser feito com as mãos, ou pelo uso de ervas, uso de velas, com o fumo, do cachimbo, do charuto, e também, ele já começa a partir do momento que passa a defumação no terreiro, então já começa algumas energias já são dissipadas ali na hora da defumação, e o restante vai durante o passe, tá. E se diferencia, por ser uma manifestação mais ancestral e com a presença de rituais específicos de cada linha de Umbanda. Preto velho, caboclo, boiadeiro, cada um dá o passe à sua maneira, à sua forma, até Herê também dá, Exu, Pombagira, depende aí do trabalho que está sendo executado no dia, qual linha está sendo trabalhada, E vamos falar um pouquinho mais a fundo como ele funciona então, o passe. É uma condução de energia, o médium incorporado ou desincorporado, o médium mesmo pode dar o passe, geralmente são pessoas mais preparadas, que fazem isso, ou é mais claro da gente ver a entidade, como o caboclo, como eu já citei, caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, Exu, pombagira também dá. Aplica-se o passe com a imposição das mãos ou com a fumaça, do cachimbo, do cigarro, da pombagira, do Exu, ou do charuto, pra que tudo isso seja dissipado no ar. E geralmente vai se estalando os dedos, quando é com as mãos, vai puxando e vai estalando os dedos, tá. Alguns, guias espirituais fazem dessa forma, alguns pais de santo ou mãe de santo, quando dá o passe, que é uma transfusão de energia, como é dito no espiritismo, tá. Vale salientar também que durante, a defumação, como eu disse, no inicial, durante o passe com o guia espiritual ou num atendimento, o passe, fraterno com o pai de santo ou a mãe de santo ou um médium, capacitado, eh, cada elemento que é utilizado então vamos lá, vamos falar do elemento fumo, que ele é utilizado. No elemento fumo, tá ali a força eólica, a força do ar, então, todas as energias vão ser dissipadas ali para ir para a dimensão eólica, algumas ali usando somente esse mecanismo, Agora vamos falar o passe, sabe, antigamente, pessoas assim que aplicavam o passe, aquele tiozinho, aquela vovozinha, que tinha aquela mesinha na casa dela, pegava um galinho de arruda, um galinho de guiné, de alecrim, e passava, na pessoa dando passe, fazendo as rezas, os rezos, que antigamente falava. E o que que acontece com esse raminho? Por que que depois ele é descartado, despachado, na terra? Por quê? Para que toda a energia deletéria que ele atraiu, vai ser dissipada tanto na dimensão vegetal, quanto na dimensão telúrica quando ele for para a terra novamente, entendeu? Algumas vezes eu já vi também,
ser pedido para jogar na água corrente, entendeu? Porque vai para a dimensão aquática, vai depender da necessidade do trabalho para que isso aconteça. Então vale salientar isso, tá? A bebida, por exemplo, às vezes, a pombagira, o Exu, pergunta se você quer beber com ele. Aí você pensa que é só porque é seu coleguinha? Não, não é porque é seu coleguinha, é porque aquela bebida que você vai beber com ele vai te descarregar de dentro para fora, entende? Não é que é para você beber, para você ficar alcoolizado, não, geralmente é um pouquinho. Eu já presenciei algumas coisas, gente, que dá para rir, né. A pombagira, o Exu, até mesmo o caboclo, né, manda a pessoa dar 3 gole, a pessoa vai lá e toma tudo, sabe, toma aquela bebida toda que ainda era para dar para os outros ainda que estavam ali, né. Então vale a gente, a pena a gente também ter um pouquinho, né, de consciência, de coerência, e quando um guia, né, te passar uma bebida, você também, né, saber usar, tomar de acordo, você não está no barzinho ou então no churrasco na casa do seu amigo, né. E outra coisa, às vezes eles dão também o cigarro pra ou o charuto para você dar 3 puxada e fazer o seu pedido, eu já vi muito fazer isso também, né. Cada casa trabalha de um jeito, né, então a gente tem que entender o porquê daquilo, né. Essas energias, né, muitas das vezes elas precisam ser, né, projetadas para a dimensão a que eles estão trabalhando com aquele elemento ali, né, que a gente vai falar mais à frente, tá bom? Ele é para descarrego, o passe tem muito essa força do descarrego, né, a entidade realiza o trabalho, né, de descarrego energético, retirando, como eu já disse, né, cargas negativas, mas também larvas, embriões espirituais ali que estão acoplados no médium, né, até mesmo ovoides, né, em alguns processos eles já começam a ser desligados com o passe, tá? Mas lógico que é todo um trabalho, porque é uma obsessão complexa, né. Então é todo um trabalho que muitas das vezes não é numa gira só, não é numa sessão só. Costumam ser várias sessões para que se limpe, né, o campo perispiritual ali, né, o campo eletromagnético ali daquele consulente, tá. Pra limpeza e equilíbrio, né, limpeza a gente já falou um pouco, o descarrego, limpeza, né. Equilíbrio, né. Ao mesmo tempo, né, o passe promove um equilíbrio energético, né, porque já que ele está descarregando, ele está limpando, ele vai deixando ali o campo eletromagnético mais limpo, né. Então vai deixando ele mais equilibrado, transferindo uma energia, né, de campo vibracional mais elevado para harmonizar os centros de força, os chakras, né, do consulente ali. Então o guia, ele já tem toda a todo o preparo para isso, né, no plano espiritual. Os guias também estudam, tá, gente, para poder estarem trabalhando aí nos terreiros de Umbanda. Lógico, é um preparo, como um médico tem que se preparar, um guia espiritual também tem que se preparar, né. Auxílio de elementos e rituais, tá? Auxílio de elementos ritualísticos, vamos assim dizer mais propriamente, né? As entidades podem usar ferramentas como charuto, como eu já disse, a erva, até mesmo uma vela acesa, ou até mesmo guias, colares, terços, né? Uma pemba que foi consagrada ali anteriormente, ou pela entidade, ou pelo pai de santo, ou a mãe de santo, isso tudo para intensificar o trabalho, né, para intensificar aquele trabalho de limpeza, de descarrego, de equilíbrio, de purificação também. O propósito do passe, no sentido geral, é trazer uma cura, seja ela física, espiritual, mental, emocional, psicológica, né, é trazer a cura, né, o propósito principal, um dos propósitos principais, né, para aliviar e curar de forma indireta ou até mesmo direta o corpo físico, né, reequilibrando o corpo fluídico, que é o perispírito. Porque quando é permitido, aquele alívio vem de imediato, viu, gente? Quando é permitido pelo plano espiritual, né, superior, o alívio vem de imediato. Eles tratam o perispírito, o campo eletromagnético, e aquilo já se mostra mais claro no corpo físico ali, se o consulente tiver merecimento, tá?
E aí, assim, isso daí o guia só vai ser ali o médio já é só um meca uma via, né, um mecanismo para doar, mas acaba que o guia espiritual também, ele está trazendo a energia do orixá, né, para poder auxiliar ali aquele consulente. E serve também para proteção, gente, proteção, proporciona proteção e fortalece a vibração do consulente, porque ele forma um campo ali no campo eletromagnético, energiza, sabe, equilibra os chakras, então tudo vai fluir de uma forma mais harmônica, né, e isso traz uma proteção, né, assim como eu já disse antes, o equilíbrio, porque restaura, né, esse equilíbrio espiritual aí, né, do consulente e também o emocional, e promove um grande bem-estar, trazendo principalmente uma renovação, uma oportunidade de renovação, foi o que eu disse para vocês no início, porque livre de larvas, embriões espirituais, cargas negativas, deletérias, o consulente vai estar pensando por si só, então ele vai ter a oportunidade de seguir um melhor caminho, né, de estudar, porque é sempre muito importante estudar, porque quando você, ocupa sua mente com, boas energias, quando você ocupa sua mente com um conhecimento salutar, você está afastando, né, essas ligações, né, de sua com espíritos obsessores, com eguns, com quiumbas, né, e eles não conseguem mais estarem aí influenciando você mentalmente, porque na sua mente está entrando muito mais coisa positiva do que coisa negativa. Então você não dá abertura para eles. Para falar a verdade, eles não conseguem nem se aproximar de você. Então, se você foi a um terreiro de Umbanda, tenha em mente que num terreiro de Umbanda, no barracão de Candomblé, no centro espírita, você vai num templo religioso, vá para lá para se renovar, você vai sair de lá mais leve, né, mais tranquilo, mais em paz, mais equilibrado. Então faça o possível para manter tudo isso, para manter o seu equilíbrio, né, e faça a sua reforma íntima. Então, a partir do momento que você esteve ali naquele tempo religioso, tome o propósito de mudar a sua vida, tome o propósito de mudar suas más inclinações para reclamação, para fofoca, né, para tudo quanto é coisa negativa que você sabe que você faz, coloque a mão na consciência e toma um propósito de mudança. Tome um propósito de seguir por um caminho melhor. Então, opte pela verdade, pela paz interior, pela harmonia, pelo equilíbrio. Opte por seguir o caminho da porta estreita, né, para que você não fique muito no meio das facilidades mundanas e continue errando, porque quando você, fica praticando, né, atos errados, pensamentos, sentimentos, né, você está fazendo com que o seu campo eletromagnético esteja propenso a receber cargas negativas, a atrair lavas e vibrões espirituais, a atrair espíritos perversos que querem o seu mal, né, ou então que querem te vampirizar. Então, tenha sempre em mente que você precisa vigiar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas palavras, as suas atitudes, para que você possa ficar mais tempo com esse axé do passe, com essa força salutar que é o passe. E aí eu tenho algo muito importante também para dizer, para todo médium umbandista, todo médium lá do candomblé, todo médium espírita, para todo mundo. Eu tenho algo muito importante para dizer que significa que quando você incorpora, sabe, você é o primeiro a receber o passe. Tenha sempre isso em mente, você é o primeiro a receber o passe, porque quando o guia incorpora, a primeira coisa que ele faz é limpar você, né, porque nós não somos perfeitos, então no decorrer do nosso dia, a gente pode sim atrair uma carguinha negativa, por conta de uma queixa, de uma reclamação, de uma fofoca, uma coisa boba, mas você acabou atraindo uma carga negativa. E para aquele guia espiritual que saiu de uma psicosfera muito mais elevada, permanecer mais tempo incorporado em você ali para praticar a caridade, ele precisa limpar o seu campo eletromagnético. Ah, Paula, mas eu tomei meu banho de erva quando eu saí de casa e tal.
Mas você chegou no terreiro e já começou a reclamar, porque o irmão de santo não estava fazendo aquilo, não estava fazendo aquilo outro, não estava fazendo mais não sei o quê. Então quer dizer, você já atraiu uma carga negativa, né. Então, vigilância é tudo. A partir do momento que você fez suas firmezas, tomou seu banho de erva e se direcionou para o terreiro, para o barracão de candomblé, para a casa espírita, tenha em mente que você precisa estar com pensamento, sentimento, palavras e atitudes equilibrados, sempre, para você dar menos trabalho para as entidades, porque chegar e ter que dar um passo em você sempre, eles vão sempre fazer isso, mas quanto menos trabalho você der para eles, melhor, né, porque aí eles podem trabalhar, gastar energia mais para trabalhar, auxiliando aqueles que precisam, porque afinal de contas, você é um instrumento divino e precisa agir como tal, entendeu? Então, vigilância é tudo. Receba o seu passe. O guia espiritual dá o passe em você antes dele começar a trabalhar, né? Assim que ele incorpora, ele usa a bebida, ele usa o charuto, ele usa o estalar de dedos, né? Para te limpar, né? Para te proteger. E no final, quando o trabalho acaba ali, que ele vai desincorporar, ele também faz a mesma coisa. Pelo menos dentro da Umbanda é assim, né, a gente, dentro da nossa casa de oração e estudos do Rei das Matas, nosso trabalho ele é sempre dessa forma. Eu não sei como é na sua banda, se lá o guia faz de forma diferente, né, o mentor espiritual, né, porque na casa espírita chama mentor espiritual, se ele não faz isso, mas pode ser que ele não está fazendo para que você veja, mas ele está fazendo no plano espiritual, entendeu? Então assim, é muito bonito a gente ver isso, eles nos preparam para o trabalho e depois que acaba, eles também nos preparam para que a gente possa continuar a nossa caminhada, né. Então faça o possível para reter essas boas energias o máximo possível, né, evitando os vícios que são tantos na nossa vida, tá certo? Então é isso, meus irmãos, meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe, Mãe Ançã nos direcione. Axé.